Olá, você que está assistindo aí. Meu nome é Igor Janotti, bem-vindo ao canal Libertários, né? E hoje a gente está aqui com a ilustre presença aí do Paulo Cogos. Antes de tudo, eu queria falar muito obrigado aí por aceitar o convite, Cogos. E é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui no nosso canal. E eu queria fazer a primeira pergunta, e você pode começar aí falando alguma outra coisa, mas eu já queria perguntar quem que é o Paulo Cogos. Queria saber mais da sua vida, assim, fora a sua pessoa como defensor libertário, o que que você faz. Conta um pouquinho da sua história aí para nós. Igor, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Fico muito agradecido, muito honrado e queria desejar boa noite aos espectadores antes de começar. E respondendo a sua pergunta, bom, eu tenho uma empresa, chama Ligia Cogos Dermocosméticos, é uma empresa de dermocosméticos, e como todo empresário, eu sinto o peso da bota estatal na minha cara todo dia. Como muitos empresários devem sentir, devem se identificar com o pensamento libertário, com as ideias de liberdade econômica, justamente por isso. Assim como os operários, assim como os camponeses devem sentir tudo isso. Eu comecei a estudar, a ler, a gostar de história, a gostar de ciências humanas quando eu tinha uns 3 anos de idade, por causa do meu avô. Meu avô era um dos caras mais cultos, mais brilhantes que eu já conheci na vida, e ele não era formado em nada. Isso que era legal. Ele tinha uma empresa de eletroquímica que dava banho em metal, por exemplo. Quer ver, ó? Esse cadeado aqui, ele seria um pedaço de ferro muito feio se não fosse esse banho metálico aqui, que também protege ele de corrosão. Então é isso que meu avô fazia. Ele montou essa empresa sozinho, não era formado em nada, era experiência de trabalho dele. E ele começou a me mostrar as coisas da vida, né? Começou a me mostrar a Bíblia, me mostrou mitologia grega, história do mundo. Aí eu comecei a me interessar, aprendi muito com ele. Maior besteira que eu já fiz na vida, talvez não tenha sido muito culpa minha, foi sair do escritório dele para ir pra porcaria da escola. Aí eu me perdi. Aí eu virei mainstream, sabe? Caí dentro da Matrix. E para sair dessa Matrix é difícil. Mas alguma coisa não batia, sabe? Eu sempre ficava pensando, olha, as coisas que ensinam na escola e o que acontece na vida não batem. As coisas que o governo fala na TV, no Jornal Nacional, não batem. Aquilo me incomodou. Aí eu fui servir o exército. Fiz CPOR. Fiz 1 ano de CPOR. Sofri, eu era gordinho. Pra correr eu sofria pra caramba. Mas eu gosto muito de assuntos militares, né? Estratégia. Sim, sim. Só que aí alguma coisa também não batia. Eu falei, cara, o exército tá funcionando como uma repartição pública. Porque ele é uma repartição pública. E se tem uma coisa que não devia funcionar assim, é o exército, porque disso depende a defesa da sociedade. Aí eu falei, pô, eu acho que o exército é um negócio realmente importante demais para ficar na mão do governo. O Jorge Clemenceau falava isso. Falava, guerra é um assunto sério demais para ficar na mão de militares. Só que o problema não são os militares. O problema são os governantes, são os políticos. E o exército é uma coisa que não pode ficar subordinada à política. Ele devia, qualquer setor sério, ficar subordinado ao mercado. Porque imagina se a medicina, imagina se os computadores fossem submetidos à política. Nós vamos votar qual vai ser o remédio para dar para um doente? Não, tem que ser técnico. Defesa também. Aí eu fiquei pensando, pô, se isso vale para defesa, também vale para saúde, também vale para educação. Eu comecei a criar umas ideias meio anarcocapitalista naturalmente, né? Sim. Só que aí eu não tinha substrato para argumentar. Aí eu conheci os irmãos Quioca. Os irmãos Quioca me mostraram o instituto que eles ajudaram a fundar, que é o Mises Brasil. Que depois houve uma cisânia lá dentro, né? Ele foi surrupiado. Hoje nós temos o Instituto Rothbard Brasil, que é um instituto sério. Mas lá eu conheci a Escola Austríaca de Economia e os caras me deram um substrato. Enquanto isso, eu fui parar na faculdade, né? Fui fazer Economia e Administração. Agora, quando eu fui fazer Economia, cara, aquilo era uma coisa de louco, Igor. O cara vinha com umas conversas do tipo, olha, a sua preferência por Coca-Cola, a sua preferência por água mineral é X ao quadrado, mas, cara, eu não faço nenhuma conta dessa quando eu vou no mercado, cara. Vocês estão chip na minha cabeça? Então não estava batendo também. Até o dia que o professor começou a calcular o valor da vida humana. Ele falou, pô, vamos calcular quanto vale a vida humana para dar US$ 300 mil. Eu falei, cara, não, chega. Não, sabe, não. O Mark Twain falava, não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Foi o que eu falei, vou fazer só ADM, que é mais tranquilo. Você decora umas paradas lá, escreve na prova, passa. E comecei a estudar a escola austríaca sozinho, graças a Deus. Foi uma das melhores decisões que eu tomei. Não fiz economia, deixei aqueles caras se matando com aquelas continhas dele e fui estudar a escola austríaca, né? E aí tem a empresa. Eu também pretendo agora
arranjar um tempo para fazer filosofia e teologia, né? Para poder estudar um pouco mais do cerne das questões humanas. Mas, além da empresa, eu tenho esse hobby de ativista libertário, né? Então, uma vez eu fui numa palestra do Gary North e ele disse: nós temos um chamado e um ganha-pão, né? Podem coincidir ou não. Então, para mim, o libertarianismo é o chamado. Bacana. E assim, você acha que a questão da escola, por exemplo, não é uma questão de inércia, assim, o povo vai deixando se levar e não tem uma pressão, vamos dizer, uma pressão social e tal, que leva todo mundo a seguir a escola e, por exemplo, a pessoa, quando conhece uma criança, ela já pergunta, primeiro ela pergunta quantos anos tem, qual que é o nome, depois pergunta, onde você estuda, qual a escola que você estuda e tal, não sei o quê. Você não acha que é uma pressão social, assim? O que você acha disso? Nossa, é exatamente isso que você falou. É como se fosse uma coisa metafisicamente obrigatória, como se isso definisse a pessoa. E depois não para por aí. Nós vivemos numa sociedade onde a profissão da pessoa define o que ela é. E não é assim, o ser humano é muito mais do que a profissão dele. Mas na nossa sociedade nominalista, as pessoas perguntam logo as perguntas nominais que você citou. Qual a sua idade, um número? A idade não mede muita coisa nem na medicina. Né? Uhum. Ela é importante, mas não é o mais importante. Perguntam que escola você estuda, o que você faz. Quer dizer, o ser humano está sendo reduzido quase como que uma peça de uma engrenagem maior, né? Isso. Um indivíduo, não uma persona. Ele é uma coisa sem finalidade em si própria na nossa sociedade moderna, quando o homem é justamente o contrário. É uma coisa com finalidade em si própria. Essa é a base do libertarianismo. Agora, a escola é um problema sério, porque não se concebe que a criança vá para outro lugar que não a escola, sendo que a escola não é o melhor lugar nem para aprender, nem para socializar. O Kleber Nunes fala isso, né? O Kleber Nunes é um dos maiores heróis brasileiros do homeschooling. Sim, eu tenho conversado com ele. Ele tirou 2 filhos dele da escola e a terceira filha nem entrou para a escola. Ele falou que a terceira filha é muito mais evoluída por causa disso. Tal. Olha só. Eu conversei com ele há pouco tempo atrás. Assim. Você conversou pessoalmente com ele, Igor? Não. Eu conversei pelo Facebook e tal. Ele me falou algumas coisas e tal, mas foi bastante rápido. Assim. Eu quero entrevistar. Se você estiver vendo esse vídeo aí, ô Kleber Nunes, eu quero frisar aqui que a gente tem que fazer a nossa entrevista, hein, que a gente estava combinando. Essa eu vou querer ver. E ele fala que a escola realmente é uma forma horrível de socialização, porque as crianças são compartimentadas não por afinidade, mas por idade. Acaba se tornando um inferno para a criança. E pior, tem 2 efeitos na escola que eu acho horrível. Um é a criança achar que a escola vai falar a verdade para elas. Elas perdem a capacidade de questionar. Elas ganham a capacidade de decorar, não de questionar, não de raciocinar. E o segundo é que elas pegam raiva do processo de aprendizado. É uma coisa chata. Nossa, eu tenho que aprender para ir bem na prova. Não, aprender é bom. Não do jeito que a escola faz. Eu concordo que a escola é chata pra caramba. Mas isso tira o gosto do... Não, com certeza. E aqui, vamos falar um pouco aqui dos conceitos, né? Libertário e anarcocapitalista. Você pode falar em poucas palavras aí a diferença dos dois e tal, porque algumas pessoas ficam meio confusas, mas tem uma certa diferença, né? Tem. Apesar do termo libertário ser muito usado pela esquerda, nós da escola austríaca, ou do libertarianismo anarcocapitalista, definimos o libertarianismo como uma filosofia que prega o princípio da não agressão. O princípio da não agressão é o princípio da não iniciação de agressão. Você pode usar a agressão como uma autodefesa, como uma forma de fazer justiça, mas não pautar as instituições sociais baseadas no início de agressão contra não agressores. Isso seria a filosofia libertária. O quanto você considera o princípio da não agressão como absoluto pode variar. Eu, por exemplo, não acho que ele é absoluto. Tem gente que acha que ele é totalmente absoluto. Eu não acho que ele é absoluto por motivos éticos, porque eu coloco a moralidade como algo acima do princípio da não agressão. Então, existem situações onde seria moral iniciar agressão, mas são situações tão raras, que elas não podem ser uma linha guia da organização sistêmica de uma sociedade. Por isso eu sou anarcocapitalista, porque o Estado é um aparato sistêmico de agressão contra inocentes. O anarcocapitalismo já não é mais uma filosofia ética, como é o libertarianismo, ele é uma filosofia política.
ele, ele constata que o Estado é uma instituição de injusta agressão contra inocentes, sistêmica, e como economista eu posso te assegurar que é um arranjo ineficiente. É um arranjo que vai gerar concentração de poder, destruição de capital, aumento da preferência temporal, diminuição das virtudes, da moralidade, da riqueza, assim, é uma coisa satânica mesmo. Então ele tem que ser abolido, e a sociedade tem outras formas de se organizar muito superiores ao Estado. Organizações privadas, subsidiárias, locais, que são moral e economicamente superiores ao Estado. Então, eu, por exemplo, eu me defino como um anarcocapitalista, mas não como um libertário. Não um libertário puro, né? Porque, apesar de chegar à mesma conclusão política que os libertários, o Estado deve ser abolido e a sociedade deve ser uma sociedade privada. Existem situações raríssimas em que eu defendo a agressão contra inocentes. Entendi. Vamos lá, você falou no início aí que gosta de estudar até com técnicas de combate e tal, de guerrilha, né? Não é isso? Sim, gosto muito. Assim, não tenho perfil físico, não me imagino como um comando lá no meio da batalha pela destruição do Estado, tá correndo no meio das trincheiras, né? Mas eu tenho uma curiosidade enorme com esse assunto, eu admiro muito esse assunto. Entendi. A profissão bélica, quando usada em prol da liberdade, né? Ah, bacana. E eu queria fazer uma pergunta técnica. A prática de infiltrar, né? De infilrar soldados no exército inimigo para fingir que é um aliado quando ele está sendo um espião, vamos dizer assim. Essa é uma tática inteligente, assim? É aceitável essa tática? O que você acha dela? Excelente tática. Ela é usada desde os primórdios da guerra. Desde que as tribos guerreavam, o homem se passava por um membro da tribo inimiga para poder roubar informações, sabotar suprimentos. Isso é tática antiga. O Sun Tzu fala que a arte da guerra é a arte de enganar. É a arte de enganar os outros, deception. Eu não vejo nada de errado nisso, mas eu colocaria um limitador, que é o limitador ético. Sim. Se fazer um ato de espionagem no território inimigo, se infiltrar, você for obrigado a agir de forma imoral, esse seria uma restrição, não faça isso. Porque, no fundo, a guerra é metafísica. É uma guerra contra o pecado, contra a maldade. Então, nós estaremos desvirtuando a determinação do conflito se nós agirmos de maneira imoral. Para isso, existe toda a filosofia da guerra justa, né? Mas como tática militar, como estratégia militar, infiltrar-se nas fileiras inimigas, enganar o inimigo, roubar informações, isso é excelente. E isso talvez seja uma das formas de combater o Estado. Você fala assim, por exemplo, um soldado pode se infiltrar no exército nazista desde que ele não mate nenhum judeu, seria mais ou menos isso. Exatamente, excelente exemplo. Tá, então você já deve saber minha próxima pergunta. Eu queria colocar aqui o Estado, né, como inimigo e as pessoas que entram no Estado para destruir ele de dentro para fora. Não poderia ser considerado como uma tática de infiltração, se mesmo que corra o risco da pessoa se voltar a favor do Estado, né, vamos dizer assim, por buscar benefícios próprios, né, corre um risco dela se corromper. Mas se a pessoa conseguir permanecer no Estado ali dentro dentro do Estado mesmo, trabalhando ali como um infiltrado, se considerando um infiltrado com o objetivo de destruir o Estado de dentro para fora, você não acha que seria algo aceitável, assim, uma tática, uma boa tática e tal? O que você acha disso? Então, eu concordo com você, mas eu imagino que você esteja querendo perguntar sobre a candidatura de políticos libertários, seria mais ou menos isso? Também. Então, aí que tá. Se a pessoa, por exemplo, entrar nas fileiras do Estado como um professor de universidade pública e começar a ensinar a escola austríaca, isso é excelente. Isso é o que o Walter Block, o que o Lew Rockwell faziam. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Ou então, simplesmente, o cara quer dar um jeito de trabalhar e a única vaga que tem, sei lá, de médico é na médico da prefeitura. Tá ok também, tá ético. Uhum. E se o cara se infiltrar, por exemplo, o cara vai entrar no sistema da Receita Federal para ajudar o pessoal a sonegar imposto, não vai cobrar imposto de ninguém.
Ele está lá realmente para sabotar o sistema da Receita Federal. Isso é belo e moral. Mas a política é muito mais perniciosa. Então, se candidatar é muito diferente de entrar como professor na escola pública para ensinar a escola austríaca. É totalmente diferente. Quando a pessoa se candidata, ela está reforçando psicossocialmente o sistema político e fazendo as pessoas participarem politicamente, não no sentido de destruir a política, mas de participarem do processo político que é intrinsecamente moral. Então, com isso, vai causar distorções morais na sociedade que vão só fortalecer o Estado e enfraquecer a sociedade civil. Então, não se candidatem. Esse é um caminho contraproducente, antiético, que não vai destruir o Estado, vai reforçar o Estado. Então, por exemplo, o voto ofensivo, o voto defensivo, como vocês quiserem chamar, ele é totalmente nonsense. Porque, então, vamos supor, tem lá vamos pegar o pior candidato possível, Marina Silva. Ambientalista, ecofascista, comunista, feminista, o que você imaginar de ruim ela é. Aí pega sei lá, não vou nem falar do Bolsonaro porque ele é um protecionista desgraçado, vamos pegar uma eleição hipotética, vai Marina Silva contra a Rainha Cristina da Suécia, aquela que salvou o padre Antônio Vieira. Mesmo assim eu não votaria na Rainha Cristina, por mais que eu torcesse para ela. Porque se eu realmente fosse, pessoal, vamos votar na Rainha Cristina para não deixar a Marina Silva ganhar e depois destruir o Estado. Se as pessoas pensassem assim, a eleição toda seria inútil. A Marina ia ganhar, as pessoas iam tirá-la do poder e acabou. Se as pessoas estão indo votar é porque elas ainda acreditam no Estado. E se eu realmente for lá votar nela, eu vou reforçar a ideia de que existem governos bons. O problema seria o governo, não o Estado. E as pessoas têm que entender que o problema não é o governo, é o Estado. Assim, a melhor posição possível é não votar. Seja qual for o resultado dessa eleição. Então a política é um inimigo que tem que ser destruído de fora. Se você resolve entrar dentro dele para combatê-lo, você é absorvido por ele e nutre ele. A política é um demônio, você tem que fugir do demônio, não tem que lutar, não tem que se misturar a ele. Destrói de fora, bombardeia da órbita, é isso que eu quero dizer. Entendi. É porque, assim, eu não voto, hoje em dia eu não voto mais, eu acho que o ato simbólico de não votar é muito mais grandioso do que querer votar em alguém menos pior, vamos dizer assim. Mas eu não sou contra quem quer entrar na política para destruir o Estado de dentro para fora, inclusive porque eu acho que embora seja algo ruim você entrar lá, é um grande, como que eu digo assim, é um grande auditório assim de marketing para poder divulgar o libertarianismo, entendeu? Eu acho que, assim como o professor, né, que da faculdade lá, eu acho que você se expor ali, você vai conseguir ensinar para quem está te ouvindo, sabe? Eu acho que pode funcionar assim como um campo de mídia mesmo, sei lá. Então, um amigo meu, ele já me deu a ideia de me candidatar e fazer da minha candidatura uma anticandidatura. Então eu chegaria lá no debate e falaria, não votem em mim, eu tô aqui só para expor esses malditos. O problema é que se votarem em mim, eles vão estar ajudando o partido. Então essa opção só seria válida se existisse no Brasil candidatura independente. Mas no Brasil toda candidatura é partidária. Então já violaria a ética da guerra justa. Porque eu colocaria algum parasita do mesmo partido que eu no poder. Sim, sim. Ao mesmo tempo que você estaria enfraquecendo o Estado, você estaria fortalecendo ele, de qualquer forma, por causa dos partidos, né? Exatamente. Digamos assim, entendi. Mas é um caminho perigosíssimo. Pode falar? Não, que eu acho esse caminho perigoso pelo seguinte, né? Uhum. Na Odisseia, do Homero, tem a passagem que Ulisses ia passar pelo rio lá com as sereias, e muitos homens falaram, não, eu vou conseguir passar. Aí eles ouviam o canto das sereias e pulavam na água e morriam. Mas o Ulisses teve a humildade de mandar colocar cera no ouvido dele. E amarrar ele no... Não, ele mandou a tripulação colocar cera e mandou a tripulação amarrar ele no mastro do navio. Aí ele xingou a tripulação, vocês me soltam daqui, seus malditos, senão eu vou matar vocês. Porque ele estava hipnotizado pelo canto da sereia. Quando o canto da sereia passou, ele voltou ao normal. Então eu acho que quando vai lidar com a política, você tem que fazer igual Ulisses. Não vai lá, se amarra no mastro, bota tampo de ouvido pode ser no ouvido, não escuta esses caras, porque a política vai corromper todo mundo.
Cara, eu tive uma fase que eu fiquei louco. A esquerda me deixou tão louco da vida que eu comecei a gritar bolsomito. Era o canto da sereia. Eu já tinha lido A Democracia, o Deus que Falhou de Ropa e ainda fui nessa. Quer dizer, eu também não sou imune. A política é um demônio, uma serpente maldita, você tem que se afastar. Eu aprendi essa lição já. Entendi. Vamos lá. Uma ação antiética e moral, ou seja, um crime, uma violação de propriedade, você acha que deve ser levado em conta a intenção do agressor ou isso é irrelevante? Não, isso é relevante. Vários filósofos, Abelardo, na Idade Média, falaram isso. Então, sim, deve ser levado em conta num julgamento. Deve ser levado em conta o grau de maldade, de perversão moral do crime, e deve ser levado em conta também o dano do crime. Porque a partir do momento que você afere o dano do crime, faz parte da posição moral do criminoso a postura dele diante de querer ressarcir ou não, de querer reparar ou não esse dano. Então, no fundo, tá tudo lastreado na intenção moral do criminoso. O dolo ou a culpa, né? Então, por exemplo, por menor que tenha sido a minha culpa, eu não tinha intenção nenhuma de te causar dano, mas eu te causei um dano patrimonial de R$ 100. Se eu realmente tiver caráter, eu vou querer te ressarcir. Isso ainda tá medindo a minha moral, né? Então, eu acho que isso é essencial na punição. E no caso, assim, de um soldado, até algum militar, algum PM, assim, que faz aquilo, né? Que faz uma ação ruim achando que está fazendo bem mesmo, né? Na essência dele, ele está fazendo o que é certo, mas está fazendo algo podre. E ele deveria ser punido, mas deveria ser levado em consideração a intenção dele, né? Ou não? O que você acha aí? No caso de um policial, vamos pôr um policial aí no exemplo. Eu acho que a distorção moral que o Estado causa e toda a doutrinação estatista acaba tendo um efeito tão perversor na nossa capacidade, nosso senso moral, que isso devia ser levado em conta na hora de punir alguém, sim. Mas a pessoa tem que ressarcir o dano que ela causou. Então, se você for pensar, a maioria das pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, nossos parentes, que estão ainda dentro da Matrix, eles são a sustentação do Estado. São eles que votam nos políticos, são eles que acreditam no discurso dos políticos, são eles que acham que tem que ter política pública, são eles que acham que tem que ter serviços públicos impostos. Quer dizer, no fundo, toda a tragédia estatal é culpa deles. Mas, ao mesmo tempo, seria contraintuitivo imaginar que eles mereciam toda a punição de alguém que intencionalmente é responsável pela existência do Estado, como são os globalistas, né? Então, nesse sentido, eu vou lá e perdoo mesmo. Os caras são totalmente desavisados. Eles votam, eles apoiam o Estado, mas, como disse Cristo, né, eles não sabem o que fazem. Perdoai-os, ó Pai. Agora, um policial, por mais que ele tenha sido doutrinado, por mais que ele esteja desavisado, na hora em que ele vai lá e comete pessoalmente um crime específico contra o indivíduo, ele vai ter que ressarcir. É claro que o fato dele ser um robozinho do sistema pode servir de atenuante da culpa. Mas isso não muda o fato de que ele tem que ressarcir a vítima, porque a vítima não tem nada com isso. Então, se ele matou um inocente, sei lá, lá na Indonésia, que os caras mataram o brasileiro que vendia cocaína. O cara vai ter que responder por homicídio. Não tem justificativa. Ele deixa de ter o agravante, mas não vai deixar de responder o homicídio. Não. Sim. Sim. A gente pode ver lá o que está acontecendo lá na Catalunha, né? Você vê que a polícia parece um bando de cachorro mesmo, ensinado, né, cara? Adestrado assim, né? Tipo, não quer nem saber. Tipo, eu tô aqui para isso, vou cumprir minha missão, independente do que quer que seja, assim, batendo em velho, em idoso, em quem vem na frente, assim, sem motivo, né, cara? Sem manifestação de ameaça nenhuma e tal, né? Parece adestrado, né? São adestrados, né? Muitas vezes, assim, você enxerga isso, né? Mas aí eu acho que já é uma perversão moral, porque não é só doutrinação legalista.
A hora que um policial do choque, todo fardadão, capacete, escudo, porrete, vai lá e bate numa velhinha que tá só expressando a opinião dela de autodeterminação, isso é uma violação da lei natural. Isso ele tá indo contra tudo aquilo que é intuitivo moralmente, contra a lei natural, contra qualquer parâmetro ético. Esse cara tem que ser gravemente punido. Ah, foi doutrinado, não interessa, o cara bateu um civil inocente, é pra isso que a polícia serve, pra bater em civis inocentes. Esse cara é um pervertido, tem que ser punido. Sim, sim. Vamos lá, assim, eu acho que a gente vê, conseguir enxergar o que é crime ou não, ainda mais para quem é libertário, anarcocapitalista, é objetivamente mais ou menos fácil, né? A gente consegue saber o que é crime e o que não é crime. Pelo menos a gente consegue ter uma ideia, né? Forte. 95%, 99% de certeza que aquilo é um crime. Mas na hora da punição, isso é totalmente arbitrário, né? Você acha que a punição deveria ser decidida de maneira descentralizada, através do livre mercado, de acordo com a justiça privada? O que você acha disso, cara? Então, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Porque a teoria punitiva é uma das grandes áreas cinzentas do libertarianismo. É muita discussão. Mas ela tem que ser totalmente descentralizada. Por quê? Porque eu acredito que existe uma verdade absoluta e para cada delito, para cada crime, existe uma punição que seria a correta. Só que nós não sabemos isso. Nós somos mortais, limitados, nossa razão nebulosa, nós nunca vamos conseguir aplicar a pena exata. Nós ou vamos pecar para mais ou para menos. Agora, a única maneira de se aproximar de um parâmetro de justiça é através de um sistema de instituições judiciais descentralizado. Porque o mercado vai justamente procurar se adequar à verdade. Aquilo que Santo Tomás de Aquino falava, né? Adequar o intelecto à coisa. E o mercado é sobre isso. Nós não construímos um avião com aquela geometria da asa específica ali para dar sustentação para o avião, arbitrariamente, por decreto, por política pública, nem por votação. Aquilo é ciência, aquilo é engenharia aeronáutica. Existe uma asa de avião correta. Se você não fizer aquilo direito, o avião vai cair. Então, o mercado, na aviação, conseguiu chegar a uma asa próxima da asa perfeita. E claro que não é a asa perfeita. Em questão de aplicação da justiça, é a mesma coisa. Nós vamos procurar buscar uma filosofia próxima da verdade. Nunca vamos conseguir. Mas nós vamos fazer uma aproximação. E só com a concorrência entre os sistemas jurídicos, onde as pessoas sintam as consequências do sistema jurídico que elas estão corroborando, é que nós vamos conseguir nos aproximar. Agora, é justamente essa tendência, essa direção do vetor do mercado em direção a um sistema de justiça ético, justo, que define se essa justiça é privada ou não. Porque se a justiça cometer um erro intencionalmente, por negligência, e se afastar da justiça, essa decisão judicial está invalidada. E se ela for enforçada mesmo estando inválida, por definição ela já não é mais privada, ela é estatal, porque ela é impositiva. Então, um mercado de justiça seria, por definição, um esforço para tentar aferir uma verdade objetiva a respeito de justiça e fazer valer. Que seria a descoberta jurisprudencial, que é totalmente contrária ao direito positivo, o corpus juris civilis que nós temos hoje. Então, o que nós temos hoje é uma aberração. O homem criou a sua própria verdade e não faz mais a menor questão de buscar a verdade verdadeira. Não faz mais a menor questão de aperfeiçoar o seu próprio senso de justiça. A discussão jurídica virou uma discussão de interpretação da Constituição. Quer dizer, ninguém mais está preocupado com a moralidade do que está acontecendo, e sim com a interpretação daquela porcaria daquele caderninho. Bom, mas nós chegamos no fundo do poço, eu acho. Por quê? Porque é central. Se fosse descentralizado, seria o oposto disso. Sim, e as pessoas têm a mente, assim, de que não funcionaria só porque não tem exemplo atual, né? Ou não tem muitos exemplos atuais assim, bem vistos. É como se o Estado, se ele fornecesse, vamos dizer, lenha para as pessoas cozinharem no fogão a lenha, nunca seria usado o gás de cozinha, por exemplo. Não é mais ou menos por aí, né? Olha, eu tenho um amigo meu que viajou para a União Soviética, o Andrei. Aí, na União Soviética, ele falou para um cara que era um funcionário público, que era dono de uma sapataria. Ele falou, cara, você é um funcionário do governo trabalhando nessa sapataria. Ele não era dono, ele era gerente, né? Sim.
É um absurdo isso aqui, vocês deviam sair desse sistema aqui e privatizar tudo, e isso aqui devia ser do livre mercado. Ele quase que foi preso por subversão, né? O gerente fala, pô, mas isso é uma loucura que você está falando, como assim sapato vai ser fornecido pelo mercado? Quem é que vai definir os tamanhos a serem produzidos, as cores, os tipos de sapato? Vai ter gente sem sapato? Isso aqui tem que ser planejado pelo governo. Vai vir o sapato privado, ele realmente vai achar o maior absurdo do mundo você privatizar o setor de sapato, né? Oh, mas, assim, cara, eu até penso assim, como que eu era tão idiota, cara. Quando eu tinha lá para os meus 13 anos, 12 anos, 13 anos, por aí, eu não lembro ao certa idade, não. Mas eu achava que sem o Estado não teria condições de ter uma empresa que enviasse carta, cara. Para mim, o Estado era essencial para enviar, para ter os correios, senão ninguém ia receber carta, encomenda, isso aí ia ser impossível de ser cumprido, mas eu pensava assim, cara, hoje eu penso assim, não, como que eu era tão trouxa, cara. Mas nós todos já fomos, né? Eu já defendi uma ditadura militar com um serviço militar. Aqui, vamos lá. Vamos ver, você consegue definir para mim rapidinho o que é capitalismo? O que você considera capitalismo? Bom, para definir capitalismo, eu teria que defini-lo como a ausência de socialismo. E o que é socialismo? Socialismo seria um crime sistêmico. Socialismo é o crime. Só que é o crime sistêmico. Então, por exemplo, se um ladrão te assalta na rua e rouba a sua carteira, ele estaria praticando um microsocialismo. Né? Eu estou indo meio que na pegada do Santo Agostinho, que ele dizia o que é um roubo, se não um pequeno império, o que é um império, se não um grande roubo. Né? Agora, quando existe uma institucionalização desse crime, e existe uma máfia, uma gangue, que se apropria daquilo que você produz e que te proíbe de ter liberdade de agir legitimamente. Uma coisa é te proibir de praticar crimes, isso é legítimo. Mas te proibir de fabricar um produto inofensivo, te proibir de administrar e gerir a sua empresa como você bem entender, desde que você não agrida inocentes. Quando esse crime se torna sistêmico, nós temos socialismo. Então, por exemplo, o que seria a coletivização dos meios de produção? Significa que todo o trabalho das pessoas é canalizado por uma gangue para os interesses de um politiburgo. Então é um grande crime. A ausência de legitimação desses crimes, eu dou o nome de capitalismo. Essa é a minha definição de capitalismo. Sim, e você já definiu aí para mim, que essa é a próxima pergunta, que é para definir o que é socialismo, né? É um crime grande. Vamos lá, tem mais alguma coisa assim para intervenção estatal, ou você já quer resumir aí no socialismo? Quais as consequências de intervenções estatais? Você consegue resumir isso aí para a gente? A intervenção estatal, além de ela ser intrinsecamente imoral, porque ela é uma arma apontada na cara de inocentes, ela destrói o tecido social. Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Não dá para um planejador central saber o que é adequado para cada ser humano. Nem nós mesmos sabemos o que é adequado para nós mesmos. Eu, por exemplo, comi um pão de mel desse tamanho hoje, isso não é adequado para mim. Quer dizer, nem eu sei por que um planejador central saberia e por que ele estaria interessado no meu bem-estar. Então as pessoas precisam se juntar com outras pessoas que tenham interesse no bem-estar delas e que as convençam a procurar um caminho adequado através do amor e da caridade. A isso nós chamamos de família. Essas são as instituições naturais subsidiárias que existiriam numa sociedade livre. Toda vez que existe uma intervenção estatal, o poder dessas sociedades subsidiárias pautadas pela caridade é diminuído. Então isso faz com que as pessoas se tornem menos amparadas. Se elas se tornam menos amparadas, elas se tornam mais propensas a aceitar um falso amparo. Então elas acabam apoiando o Estado. Então, intervencionismo estatal, ao tirar das pessoas recursos morais, materiais e afetivos, faz com que as pessoas alimentem esse próprio poder estatal, ele se retroalimenta. Ele é muito mais grave do que nós pensamos. Não é só aquilo que os economistas austríacos muito bem falam. A intervenção estatal vai aumentar os preços aqui, vai subir os juros ali. Realmente tudo isso acontece. Mas o dano que ele causa é muito maior. É um dano moral e afetivo.
E com as pessoas não sabendo qual demônio vai ser a próxima coisa que o governo vai aprontar, elas se tornam imediatistas. Tem uma figurinha lá que eu vi num adesivo num carro, que era um trabalhador acordando de manhã, e estava escrito assim: It's morning in America. What freedoms will the government take from us today? Amanheceu na América. Quais liberdades o governo vai tirar de nós hoje? Pô, se eu não sei, eu vou consumir tudo, eu vou gastar minha grana, eu vou ser um hedonista mesmo. Então a capacidade da sociedade de se regenerar também diminui. Então o intervencionismo estatal era uma coisa que nós devíamos combater na bala. Não é combater democraticamente. Esse negócio é grave, tem que ser combatido na bala. Isso aí que você falou, esse discurso que você falou aí agora, me lembrou um pouco um vídeo que eu vi do Olavo de Carvalho. Não sei se você viu, que ele fala... idiota, eles querem acabar com a sua família, mas a deles está lá forte e tal, tá como um império lá, que é os poderosos, né? Rockefeller, né? As famílias George Soros e tal, esse pessoal aí. Então, você chegou a ver essa fala do Olavo? Vi? A família deles não tem ideologia de gênero, essas coisas aí. É pra nós aqui. Agora o governo quer obrigar as criancinhas a aprender ideologia de gênero nas escolas. Quer dizer, o ferro é pra nós, não pra eles. Isso é um ato de querer destruir a família mesmo, né? Para conseguir deixar as pessoas mais dependentes do Estado, né? Exatamente. Ou acharem que são dependentes, né? A ideologia de gênero eu acho que vai mais longe ainda. Ela não só tira a pessoa do amparo da família, como tira do amparo dela mesma. Porque destrói a identidade. Nós temos que assumir aquilo que nós somos, certo? Então eu não posso, por exemplo, chegar numa menina que eu achei bonita, como se eu fosse um cara, um galã de cinema alto e forte, porque eu não sou. Eu sou baixinho e gordinho, então eu tenho que usar outra abordagem. Se eu for tentar usar a abordagem que um galã de cinema usaria, eu vou ser infeliz. Então as pessoas têm que assumir a sua identidade, certo? Se o cara é homem, ele é homem. Se é mulher, é mulher. Agora, quando o governo propaga a ideologia de gênero, não, você pode ser o que você quiser. Não, você não pode. Você vai viver uma mentira e o governo vai corroborar essa mentira e vai forçar as pessoas normais a entrarem na brincadeira e corroborarem a mentira. Quem mais vai sofrer com isso é o próprio cara que tem o desvio. Uhum. Em vez de meterem a real nele, vão deixar ele viver na mentira. Ele vai se isolar de si próprio. Ele vai perder a identidade. Quem ele é? Quem ele vai ser? Ele não vai se definir. Esse cara vai ser um infeliz, uma pessoa dependente. É como se isso fosse algo mais importante na vida da pessoa, ela ficasse se definindo gênero, buscando essas coisas, quando isso não tem importância nenhuma, assim, não deveria ter importância nenhuma aos olhos das outras pessoas, né? Exatamente. É que a nossa sociedade pós-iluminista perdeu a metafísica. Nós ficamos todos imanentes. Só existe isso aqui, ó. Não existe mais moral, não existe mais verdade, não existe mais ontologia. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Tragédia. Vamos lá. Você quer exemplificar alguma coisa assim? Eu ia fazer uma pergunta sobre o ensino para as crianças, assim. Você tem algumas ideias assim? O que você acha? Como que deveria ser o ensinamento? Se tem algum modo ou que isso deveria ser uma prática individual de cada um? O que você fala aí sobre o ensino aí para as crianças e tal? Qual a ideia assim que você teria disso, cara? Deixa eu só pegar uma coisa que eu quero te mostrar aqui. Sim. É rapidinho. Beleza. Esse livro aqui responde a sua pergunta. A educação dos filhos. Em vez de pegar Paulo Freire,
Althusser, esses lixos, mano. Aqui você tem Santo Antônio Maria Claret, Santa Teresa d'Ávila e São João Crisóstomo. Quer dizer, aqui é gente séria, né? Então eles falam que o remédio para a educação das crianças não está na escola, não adianta querer reformar a escola. Ah, vamos fazer escola melhor, vamos discutir a educação. Esquece isso. O lastro está na família. Esses são os conselhos que o Santos dão nesse livro aqui. A principal ideia do livro é essa. É a família. Se a criança não tiver todo o seu lastro moral e tudo aquilo que vai pautar a maneira como ela vai encarar o mundo e adquirir uma cosmovisão, encaixar aquilo que ela aprende dentro de uma cosmovisão decente, se ela não tiver isso na família, ela não vai ter em lugar nenhum. Então os pais têm que entender isso. Começa na família. E a família tem que ter um objetivo muito claro. Eles têm que agir motivados pela caridade, ou seja, pelo amor pelo filho, e levá-los à grandeza, à elevação. O objetivo não é ser rico ou ser poderoso ou passar num vestibular. O objetivo é ser um ser humano decente. O resto vem de bônus. Sim, sim, concordo. Então esse é um grande conselho que tem nesse livro aqui, recomendo fortemente. Agora, bacana. Sendo mais específico, você tem que ensinar os seus filhos a moralidade, você tem que ensinar eles a independência financeira, tem que ensinar o trabalho, a contabilidade, as finanças. Ah, a criança não pode trabalhar, como é que ela vai aprender essa merda, então, né? Isso eu tenho vontade de bater. Pois é. Tem que aprender defesa, né? Porque não adianta você ser rico e não ter como defender sua riqueza, então você tem que aprender luta, armamento, esse tipo de coisa. E tem que aprender aquilo que é a base da civilização ocidental. Ninguém está pedindo para a criança virar uma especialista nisso, mas ela tem que saber um pouco daquilo que nos trouxe até aqui, que é a filosofia grega, o direito, a filosofia ocidental, o básico, né? E tem que saber matemática para o dia a dia. Ninguém tem que saber Bhaskara, matriz, determinante. Se o moleque gostar. Não, se o moleque gostar, ele pode aprender integral quíntupla, que seja. Mas o que ele tem que saber é matemática para sobreviver. O resto é se ele se interessar. Aí ele vai desenvolver os talentos dele, se ele gostar de música, de arte, de escola austríaca, sei lá, problema dele. Agora, finanças, matemática básica, defesa pessoal, moral, isso é o básico, tem que saber, né? Mas a maioria disso vem da família. A escola tem que ser um empregado da família para ensinar a parte técnica, assim, muito. Quanto mais descentralizada e desregulada, melhor. Sim, sim. Agora, eu acho que tem gente de todas as crenças vendo esse vídeo. Eu, pessoalmente, se eu tiver filho, eu vou ensinar ele o catecismo da Igreja Católica e a Bíblia, né? Sim. É a primeira coisa que meu avô me ensinou. Bacana. Tem um pessoal aqui no chat, o chat tá meio que bombando, cara. Tá pedindo para eu ler as perguntas e tal. Tem muitas perguntas idiota aqui, mas Sempre tem, né? Se dá... Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O Cristiano Quioca, ele fala que as crianças deviam aprender também coisas como mecânica de automóvel, habilidades manuais. Entendi. Aqui, ó, tá pedindo para falar sobre o IMB, cara. Foi golpeado? Como que é? Olha, essa história é complicada. O Cristiano Quioca vai saber responder bem melhor que eu. Ele tem um artigo, que é o primeiro artigo do novo Instituto Rothbard, que explica bem o que aconteceu ali. Mas, para vocês verem, parece até uma ironia do destino que nós estejamos respondendo essa pergunta no momento da separação da Catalunha. O separatismo é a base. O separatismo é a chave para a libertação humana. Ele é quase que sinônimo disso. E essa separação dos dois IMBs aconteceu por causa do separatismo. Foi naquela época que a Dilma ganhou do Aécio, lembra? Na reeleição. Uhum. O meu pai, ele é meio neocon, assim, ele gosta da ditadura militar, vai votar no Bolsonaro. Meu pai é desse jeito aí. E eu tô trazendo ele para a escola austríaca, para o libertarismo, mas na época ele estava torcendo muito pro Aécio porque ele odeia o PT. Eu também odeio o PT, mas nós temos que entender a estratégia das tesouras aí da aliança PSDB e PT. E eu tava torcendo para Dilma, porque
Se a Dilma ganhasse, as chances de destruir tanto o PT quanto o PSDB seriam bem maiores, como nós estamos vendo aqui. O PSDB já caiu em desgraça, o Aécio está sendo xingado pela esquerda e pela direita. E se o Aécio ganhasse, os ânimos libertários iriam se arrefecer. Então eu tinha vários motivos para torcer para Dilma. Aí quando a Dilma ganhou, eu cheguei em casa, a Dilma ganhou! Parecia um pretinho. O meu pai queria me bater, ele falou, você não é meu filho, some daqui. Começou a falar umas coisas assim, né? Até eu explicar para ele. E tanto eu estava certo que as conversas de separatismo ganharam impulso para a eleição da Dilma. Então vocês fiquem com a Dilma para lá que nós nos separamos para cá. Então aquele era um momento excelente, era um momentum mesmo. E o Sun Tzu fala em aproveitar o momentum para nós discutirmos separatismo, que é o que é a única solução, não tem outra. Democracia, vamos fazer um Brasil mesmo. Brasil é o caramba, vamos separar. Aí, dentro do IMB, o Hélio Beltrão proibiu que se falasse em separatismo. Justamente naquele momento crucial. Porque aquela é a chave da liberdade. Aquilo que irrita o establishment. A esquerda e a direita mainstream podem brigar à vontade, mas quando você fala em separatismo, eles se unem contra a liberdade. Separatismo é o que mais dói no calo dos caras. E foi exatamente isso que o Hélio Beltrão proibiu o IMB de falar. Agora, um Instituto Mises que não fala em separatismo não é um Instituto Mises. Não adianta falar de reduzir imposto, da CPMF, se você não falar em separatismo. Uhum. Até a questão dos refugiados. Tanto se discute open borders, não open borders. Ora, o separatismo é a melhor maneira de lidar com o problema, porque você consegue se refugiar sem invadir outro país. Uhum. Eu me refugio me separando do opressor. O separatismo não tem nada, não tem um efeito colateral. É maravilhoso. Então você mede se o cara está realmente comprometido com a liberdade pelo separatismo. E esse foi o motivo da briga. Não dá para ficar num lugar que não defende o separatismo. Aí, por outros motivos, coisa do regimento interno deles, o Cristiano Quioca vai saber explicar bem melhor que eu, acabou separando. Então hoje nós temos o Instituto Rothbard, que seria aquele que está realmente alinhado com as ideias austro-libertárias. Nós temos o apoio do Hans Hoppe, por exemplo. Uhum. O Instituto Mises Brasil do Hélio tem apoio do Jeffrey Tucker. O Jeffrey Tucker é um hayekiano, estatista, e foi expulso do Mises americano. E nós temos o Hans Hoppe, que é só o melhor teórico austro-libertário vivo. Então, acabou, né? Você faz parte do Instituto Rothbard? Então, eu não gosto muito de ficar fazendo parte de instituto, eu sou meio lone wolf, né? Mas eu escrevo faz tempo que eu não escrevo um artigo, né? Mas quando eu escrevo para o Instituto Rothbard. E eu apoio eles, sou aliado deles, eles estão certos, são meus amigos. E já teve aqui em casa, na minha casa, um simpósio do Instituto Rothbard, onde eu dei uma palestra de salário mínimo, sobre os horrores do salário mínimo. Eu vi. Você gostou? Bacana, muito boa, cara. Muito boa. E o Cristiano falou de como Getúlio Vargas destruiu o Brasil. Né? Muito bom também. Bacana. Vamos ver se nós fazemos outra no final desse ano. Você estava falando de separatismo aí. Esses dias eu escrevi no meu Facebook. É impossível ser contra a escravidão e ser contra o separatismo ao mesmo tempo. Não tem jeito de ser. Perfeitamente. Concorda? Vamos... Aliás, o que a Idade Média tinha de ruim era a coletivização da terra através do sistema feudal manorialista. Né? O que era isso? Era o senhor feudal se apoderando dos frutos do trabalho do servo, e se o servo quisesse se separar do feudo, ele não podia. Quer dizer, todo o problema teria sido resolvido com o separatismo do servo em relação ao feudo. Sim. E essa era a definição de servidão. Essa última pergunta que eu fiz aqui do chat foi do Luiz Niceias. Tem uma pergunta do Diego Mendes aqui. Cogos, você acha que a luta por um movimento de cunho separatista cristão daria certo? Seria excelente se a igreja apoiasse. Seria maravilhoso. E existem padres que apoiam. Porque o que seria o separatismo senão a defesa da dignidade humana? A defesa do arbítrio do homem.
Você vê que Deus é separatista, né? Porque ele nos dá o livre-arbítrio de não entrar em comunhão com ele. Sim, exatamente. Então, quem o Estado pensa que é para exigir que nós façamos parte dele? É mais que Deus? Então, mostrar para os cristãos o nonsense, a absurdidade de defender um Estado, se nem Deus exigiu que nós fizéssemos parte do reino do céu, seria muito bom. Tem uma pergunta aqui do Vinícius César. Como implantar na prática o anarcocapitalismo? Se eu soubesse, eu já estaria fazendo isso. Nós todos, né? Aqui tem umas perguntas idiotas, assim, tipo, dele mesmo, cara. Pergunta o Cogos se ele pagou o IPVA do carro. Você acha que seja qual for a resposta, eu posso falar isso ao vivo? Mas... Seja qual for a resposta. Estão perguntando aqui. Ou eu vou magoar meus seguidores ou vou ser preso, um dos dois. Tem um cara perguntando se eu paguei 2K na entrevista. Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Senão eu pagava, tranquilo. Isso aqui é uma honra participar do canal aqui do Igor, viu? Oh, valeu, cara. Obrigado. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tá perguntando aqui, o Gabriel Santos está perguntando se você é do Rio de Janeiro, mas não é, né? Você é do São Paulo mesmo, capital, não é isso? Deixa eu ver. Não tem nenhuma bala perdida na minha janela, então é São Paulo mesmo. Se tivesse umas marcas de disparo aqui, talvez fosse Rio. Mas, São Paulo não tá diferente não, viu? Tá quase lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas eu gosto muito do Rio, viu? A cidade tem dons naturais. O homem estragou, mas os dons naturais do Rio são impressionantes. Com certeza, cara. Me refiro tanto à paisagem quanto às cariocas. Uhum. Aqui, o Gabriel Santos está perguntando, após a privatização das universidades, qual seria a sua visão? E o que iria acontecer? Após a privatização das universidades? Isso, é isso que ele está perguntando aqui. Tá, eu vou assumir que a privatização seria uma privatização real, não uma concessão público-privada. Bobagem. Mas se as universidades fossem totalmente privadas, e isso inclui acabar com a cultura do diploma, e nós voltássemos à cultura do conhecimento, e houvesse uma desregulamentação das profissões, elas voltariam a ser aquilo que elas eram. Na Idade Média, quando elas foram criadas pela Igreja Católica. Elas seriam lugar para quem gosta de estudar. Elas seriam centros de fruição intelectual. Para você aprender uma profissão técnica, para você aprender medicina, para você aprender engenharia, existiriam vários caminhos. A universidade seria um deles. Mas as empresas provavelmente teriam centros de aprendizagem também. Empresas concorrentes poderiam montar centros de aprendizagem, aquilo que nós chamamos de competição. Então, com o ensino descentralizado e desregulado, as universidades não só competiriam entre si, como elas competiriam com outras formas de ensino, principalmente no âmbito das profissões técnicas, de forma a baratear o custo da formação do profissional e, ao mesmo tempo, fazer com que ele seja um excelente profissional. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma aberração. Nós temos pessoas que têm uma formação caríssima numa faculdade de engenharia que vão trabalhar como técnicos. Enquanto que na Coreia do Sul dos anos 80, acontecia o contrário. Existiam técnicos com uma formação barata, extremamente produtivos, ganhando salários de engenheiros em outros países. Então, nós teríamos um aumento enorme da produtividade se toda a questão das profissões, diplomas, universidades fosse regulada, e as universidades seriam centros de fruição intelectual que levariam a humanidade cultural e intelectualmente. Ali sairiam filósofos, teólogos, artistas de primeiríssima qualidade. Aquilo que na Europa, por exemplo, voltaria, né? Seria maravilhoso. O problema é que criou-se, né, um mercado quase que inútil, né, de diplomas, né, um mercado ineficiente de diplomas, de venda de diplomas, né, e assim, você diz privatizar as universidades teria que explodir o MEC e desregulamentar o mercado também com a exigência, né, de certificação, né?
Tem, mas esses parasitas do MEC não vão querer fazer isso. Né? Não E mesmo. outra coisa também, existe um lobby enorme de reserva de mercado. Então, por exemplo, toda a tragédia que nós vivemos hoje é em boa parte culpa de gente que queria reserva de mercado, as guildas. A maçonaria, por exemplo, que é uma das maiores tragédias da humanidade, ela é uma guilda de pedreiros, né? Freemason. Mason é alvenaria, né? Uhum. Então eles eram caras que começou com uma reserva de mercado, a maçonaria. Terminou com o Estado Mundial misturado com o califado. Sim. Tem cadê? Subindo. Cara, perdi a pergunta. Ah, tá. O Diego Mendes perguntou de novo, por que ser libertário e não minarquista, né? Assim, você concorda que minarquista é muito, muito subjetivo, cara? Você pode falar, eu defendo o Estado mínimo, mas, tipo, Estado mínimo cheio tipo, maior que o PT fez, por exemplo, mas é mínimo ainda. Igual alguém falou que o PT defendia Estado mínimo também, mas mínimo para ele é uma coisa, mínimo para outra é outra coisa, não é totalmente subjetivo falar isso, cara. Exatamente, só existe um critério objetivo que é existir ou não existir Estado, né? Agora, eu vi um meme lá que o policial tá batendo no cidadão americano, e aí os caras escreveram no meme assim: enquanto você for mais livre do que um cidadão da Coreia do Norte, você cala a boca e não reclama. Porque tem cara que acha que ele é minarquista porque ele não é tão estatista quanto o Kim Jong-un. Sim. O Arthur Duval lá, eu defendo o Estado mínimo, ele só vai cuidar do transporte, saúde, educação, segurando. Não é esse, rapaz. Por exemplo, o programa da Xuxa, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pro meu avô e pra você. Os caras lá no impeachment, né? Tipo isso. Ai, ai, ai. Vamos lá, vou continuar minhas perguntas aqui. A diferença entre um libertário e um minarquista é a mesma diferença de alguém que jamais estupraria e um estuprador japonês. Uma diferença brutal. Sacanagem. Assim, eu não conhecia, não, cara. Aqui, uma pergunta que eu sempre quis fazer, e eu acabei de lembrar dela aqui agora, cara. Você leu todos esses livros aí atrás de você? Aí? Não. Eu li uma parte, mas não tudo. Porque tem outra fileira atrás deles, né? É muita coisa. E eu Nossa, quero ler ainda. tá certo. Não, tem mais aqui, ó. Tem mais lá ainda. No outro quartinho. Mas é da casa ou é tudo seu? Não, aqui no meu quarto é tudo meu. Da casa tem os da minha mãe lá que estão no quarto dela. Aí lá é mais literatura clássica, né? Ah, essa biblioteca aí é sua, não é um escritório da casa, não. É o seu quarto aí. Essa é minha. Aqui é política, economia, guerra, teologia. E tem alguns clássicos também, né? A minha mãe é tudo clássico. E história também, que ela gosta muito. História geral. Entendi. Vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei aqui, cara. Ah, tá. Hoje em dia existe a possibilidade de ser um trabalhador estatal moral. Como que seria isso? Ah, por exemplo. Espera só um pouquinho. Eu digo sempre que a moralidade depende da ontologia da sua ação. Então, por exemplo, imagina um policial anti-sequestro. Ele é um policial. A polícia, concordo que é a espinha dorsal do socialismo. É ela que faz o enforcement de toda a maldade dos políticos. Mas no exato momento em que um policial da anti-sequestro está dando um tiro num sequestrador e salvando um refém, ele é um herói. Ele é um dos melhores caras daquela sociedade. Ao mesmo tempo, o cara que disparou a metralhadora e matou um monte de inocentes lá em Las Vegas, a priori ele é um cidadão civil sem nenhuma ligação com o governo e ele é um dos piores filhos da puta canalhas que existem. Então, o que deve definir é a sua ação, mais do que se você nominalmente pertence ao Estado ou não. O problema é que toda ação estatal
O ato de existir no Estado já é intrinsecamente imoral. Né? Mas o Estado o Estado é ruim porque ele é imoral, não porque ele é o Estado em si. Sim, sim, claro. Tem uma pergunta aqui que eu estava separando aqui para fazer, mas parece que você já respondeu, né? Se existem que existem práticas que a gente faz com auxílio do Estado, né? Por exemplo, igual o povo fala, você é contra o Estado, mas você dirige nas estradas do Estado, tipo, tem umas práticas que a gente faz que o Estado colocou a mão ali, a gente escolhe fazer mesmo assim. Teria a linha, você respondeu já, a linha que determina a prática como ética ou antiética, mesmo participando do Estado, é a agressão, né? A violação de propriedade, né? Eu responderia isso de uma maneira bem simples. Como é que você pode ser contra a escravidão se você come e usa o banheiro da senzala? Acabou aí. O sequestrador te deu comida e você comeu, então você foi a favor do sequestro. Outra pergunta aqui, no caso do Alexandre Porto, eu já vi ele falando sobre 4 valores que ele defende, que é a verdade, o bem, a justiça e a beleza. Dentro desses valores, assim, você se encaixaria neles? Você mudaria algum? Você defende eles? Você não defende nenhum deles? Você concorda, discorda? O que você vê por esses valores aí que o Alexandre Porto diz defender, cara? Então, a verdade, o bom, o verdadeiro, o bom e o belo estão juntos. A verdade, o bem, a justiça e a beleza. Eles estão juntos. E Platão falava isso. Existe uma confluência entre esses 3 valores. Agora, o que eu acho estranho é o Porto falar nisso e ser ateu. Não que eu esteja querendo brigar com ele, mas eu estou falando que, do ponto de vista filosófico, é incoerente falar na verdade, no bem e na beleza absolutas. Porque para isso você precisaria de um parâmetro transcendente e objetivo para definir esses valores. E a justiça? A justiça, ela é uma virtude cardinal de dar a cada um aquilo que lhe é cabido, como definia Aristóteles, né? E só Deus pode dar a cada um o que é cabido, porque só ele é o justo juiz. Então, sem um juiz perfeito, não se pode falar em justiça. Nós só podemos falar em justiça se nós formos capazes de nos aproximar desse parâmetro, e não acreditando nesse parâmetro fica mais difícil, né? Não que um ateu não possa ser justo. Um ateu pode ser bom, um ateu pode ser justo, e um ateu pode proferir várias verdades. Mas você só pode dizer que existe a verdade, a justiça e o bem se existe Deus. Essa é a discussão que eu tive com o Porto no debate, inclusive. Aquele que valeu 2K, né? Aquele valeu. A beleza é mais complicada, tem várias definições, mas uma das afirmações de caráter dogmático da igreja é de que Deus é a suprema beleza, né? Então, esses valores que o Porto diz defender são ótimos. Só que aquilo que eu estava dizendo no meu debate, você pode seguir esses valores na sua vida, sendo ateu? Pode, mas você só pode afirmar que eles existem sem cair em contradições e incongruências lógicas se você assumir que Deus existe. Uhum. O Gamer Tsubasa perguntou uma coisa aqui, e eu vou falar que eu não vou perguntar, viu, Gamer? Não é pergunta que se faz. Eita, já imagina o teor da pergunta. Vamos lá. Às vezes eu fico meio confuso nos seus vídeos, vendo os seus vídeos, vejo quase todos, né? Eu gosto muito. E eu fico meio confuso entre o que é humanamente moral, do ponto de vista humano, o que é ético e sua moral pessoal. Você acha que às vezes você mistura um pouco as coisas? Você acha que tem que misturar mesmo, que não tem diferença da sua moral e da moral humana? Ou se não tem essa de moral pessoal? Como que funciona isso, cara? Você
Você acha que você mistura, ou você acha que tem que misturar mesmo, ou você acha que você não mistura? Você acha que eu que confundo mesmo? Você Não, conseguiu sacar aí o teor da minha pergunta aí? sim. Não, é inevitável que nós misturemos e é inevitável que o nosso viés seja um viés autointeressado, né? Então, por exemplo, se eu fosse juiz dos crimes que eu mesmo cometo, ou dos crimes que alguém comete contra mim, é claro que eu ia puxar a sardinha para o meu lado. Nós somos humanos, né? Agora, eu não acho que exista moral pessoal, existe a moralidade absoluta. Só que ela deve ser contingenciada, ponderada pela individualidade. Então, existe uma moral absoluta, mas você há de concordar comigo que um sargento falando palavrão para treinar os soldados é diferente de uma moça falando palavrão na igreja, certo? Uhum. Então, não é que existe uma moral do palavrão que se aplica para todo mundo. Existe uma moral absoluta do palavrão, mas que se aplica à contingência e à individualidade de cada um. Isso vale para qualquer aspecto da moral. Ela não deixa de ser absoluta por isso. Ela se torna mais absoluta, porque o nosso caráter relativo deve se adaptar a essa moral absoluta. Então, aquilo que é moral é moral. Ela vai ser ponderada pela minha individualidade? Vai. Então, se eu matar um inocente para roubar a carteira dele, é extremamente moral. Se eu tiver que matar um inocente, porque disso depende evitar a destruição da Terra por uma catástrofe natural, é bem diferente. Mas isso não faz com que o assassinato seja intrinsecamente imoral. Isso só faz com que as situações devam se adaptar a esse parâmetro absoluto. Então, cabe ao homem ser justo, exercer essa virtude cardinal da justiça e enxergar como adaptar as situações a uma moral absoluta, evitando qualquer viés idiosincrático, né? Agora, que todos nós fazemos todos nós temos esses vieses, temos. Deveríamos lutar contra ele, mas ao mesmo tempo não deveríamos achar que a nossa individualidade é uma entidade separada da ferição moral, porque ela não é. Uhum. Tem umas pessoas que me mandaram pergunta aqui por e-mail, cara, que eu fiz um vídeo para divulgar essa entrevista e dezenas, milhares de pessoas mandaram perguntas no meu e-mail. Mentira, foi só algumas. Mas eu vou ler aqui algumas dessas perguntas. Eu tô ficando meio assustado já, Igor, mas milhares de pessoas mandaram. O negócio tá... Aí eu já ia querer colocar uns patrocínios aqui. colocar uns cosméticos aí na sua frente aí. Tá? Eles já colocam os dermocosméticos. A Under Armour já podia pagar umas coisas já, né? Vamos lá, o Matheus Lins perguntou: o que a maçonaria realmente é e quais são os seus objetivos? A maçonaria é uma seita satânica, sendo bem simplista. Eles são inimigos mortais, não só da Igreja Católica, mas eles são inimigos mortais da humanidade. O que eles chamam de grande arquiteto do universo, e eles dizem que eles se referem a Deus como grande arquiteto do universo. Na verdade, eles estão se referindo a Lúcifer. Eles seguem Lúcifer. Eles começaram como uma guilda, que queria uma reserva de mercado, queriam encampar a economia, mas o que eles realmente fizeram foi capturar o poder dos reis e usar o poder dos reis a seu favor, a ponto de controlar a economia. Então, quando chegou o século XVII e os estados nacionais já tinham se formado e destruído as autonomias locais, destruído os pequenos reinos, destruído a autonomia dos senhores feudais, destruído os burgos, eles foram muito além disso e capturaram os bancos. Então, os embriões do Banco Central, que é o sistema que dá o poder financeiro para esses caras, começou ali no século XVII, com a Shell Rothschild e assim por diante. A maçonaria estava por trás de todos os planos políticos, militares, culturais, ideológicos que levaram a uma concentração do seu próprio poder. Por que eles fazem isso? Eles são precursores. Agora tem gente que vai rir de mim, mas eu vou falar o que eu acho mesmo. Tem que ter coragem moral. Eles são precursores do anticristo. Estão nas profecias de João e vários outros comentaristas da Bíblia, exegetas, dizem: o caldo de cultura do império do anticristo é um Estado mundial. É lá que ele vai surgir. A maçonaria serve diretamente ao anticristo. Então o que eles fazem? Eles fazem de tudo
para manipular as instituições humanas no sentido de criar um Estado mundial. Então, eles promovem a formação dos Estados nacionais, depois eles promovem a República, a Revolução Francesa, o Iluminismo, a destruição de toda a resistência contra isso, que seria a igreja, a família, então eles promovem o gramscianismo, por exemplo. As guerras, o plano de dominação e destruição da Europa, que foram as duas grandes guerras mundiais, também tem a maçonaria no meio. Vejam o caso do Brasil, por exemplo. A independência do Brasil de Portugal, que é tão celebrada, aquilo não foi uma independência do Brasil. Aquilo foi uma dependência do povo brasileiro dos poderes maçônicos, porque era para o Brasil se fragmentar. As milícias que lutaram contra a dominação portuguesa iam se fragmentar em vários estados. Ia ser como se fosse a América Hispânica, que se fragmentou em vários estados. E era para ter se fragmentado mais. Mas o que a maçonaria fez? Ela se adiantou no tabuleiro ali para evitar a separação do Brasil e a criação dessa coisa grotesca, gigantesca que é o Brasil. Esmagaram as revoltas locais, esmagaram o Frei Caneca, esmagaram o Antônio Conselheiro lá em Canudos. O Duque de Caxias foi um dos piores psicopatas que já existiu. E depois veio a República, totalmente financiada pela maçonaria. Depois veio o getulismo. Depois veio a ditadura militar, que foi financiada pela maçonaria americana. Quer dizer, tudo foi feito para manter o Brasil dependente desse sistema. Quando era em 1889, ali, quando teve a República, o Brasil era igual ou melhor que os Estados Unidos, em termos de prosperidade. O Brasil era uma Europa tropical, em termos de cultura, em termos de identidade. Aquilo a maçonaria americana não podia suportar, destruíram. O homem massa americano não podia suportar a individualidade europeia, duas guerras mundiais. Qual é a motivação deles? Cara, qual é a motivação de Madre Teresa para fazer o que ela fazia? Por que ela fazia tanto bem? A troco do que Madre Teresa fazia tanto bem? De nada, ela gostava das pessoas. Assim como tem a Madre Teresa, tem a antítese dela. Os caras que fazem o mal pelo mal, os caras que não gostam dos outros. Talvez eles não suportem a felicidade dos outros, talvez o Rothschild, George Soros, Rockefeller, eles tenham inveja de nós. Pô, os caras têm bilhões de dólares, fuck that. Eles têm inveja do homem comum que sabe amar, e sabe se alegrar com coisas pequenas, e odeiam isso, eles querem nos destruir. Eles são precursores do anticristo. Não tem o Champinha, não tem os psicopatas pé de chinelo que torturam e matam? O que acontece quando tem o Champinha com bilhões? Acontece o George Soros. É isso. É boa definição. O George Soros é o Champinha rico, né? Vamos dizer assim. Estão perguntando aqui, cara, o que você acha do Padre Cícero e do São Jorge? Não, acho excelente. O Padre Cícero, por exemplo, ele era um ferrenho opositor do comunismo. Tem uma homilia do Padre Cícero onde ele mete o pau no comunismo. Ele foi um grande padre, um grande pregador. E o apostolado dele, um apostolado popular, é essencial para manter aquilo que nós chamamos de Brasil profundo. Bom, e o São Jorge, independentemente de ser corintiano ou não, né? Eu não sou corintiano, mas admiro muito São Jorge. Ele nos mostra que São Jorge tem uma grande lição. Ele nos mostra que, no final das contas, o mal pode ser vencido. Ele não libertou a cidade? Então ele mostra para nós libertários que o dragão estatal também pode ser vencido. Eu, sinceramente, nem acho que nós vamos conseguir vencer o dragão estatal no sentido de chegar ao Ancapistão. Mas nós vamos conseguir vencer o dragão estatal sendo libertários. Por exemplo, o Estado já perdeu. Ele já é um derrotado na minha mente. Ele já é um derrotado na mente do Igor. O Estado já perdeu. Perdeu, Playboy. Vocês podem taxar o Igor, vocês podem fuzilar o Igor, vocês podem me taxar e me fuzilar, mas vocês já perderam. Então é isso. Talvez essa seja a grande lição do São Paulo. Bacana, bacana. Voltando para os e-mails, Pedro Fernandes, gostaria que eu perguntasse para você o que você acha do utilitarismo teológico de William Paley, ou Paley, eu não sei como que fala, cara, eu nem conheço. Eu não conheço a fundo para responder essa pergunta. Não, nem eu, nem a priori eu sou contra o utilitarismo. Eu também. Vamos lá.
Murilo Coelho. Como a ética justnaturalista tomista se correlaciona com o libertarianismo? Apesar de São Tomás de Aquino não ser um anarcocapitalista, ele definia que as autoridades constituídas só têm valor se elas estiverem sujeitas à única autoridade verdadeira, que é Deus. Acontece que Deus tem 2 mandamentos muito importantes, que é o de não matar e não roubar, certo? E quando nós fazemos uma sólida análise da ciência política, nós vemos que o Estado viola diretamente esses 2 mandamentos. E que eles não são autoridades justamente constituídas porque elas não são naturais, elas não repousam nas virtudes que São Tomás de Aquino tanto elogiava, mas sim na pura maldade, na pura manipulação, nas mentiras e na força bruta. Mais nas mentiras do que na força bruta, até. Então, o Estado não é uma autoridade justa. Você pode desobedecer e deve desobedecer. Eu acho que as perguntas acabaram por aqui. Tem um cara insistindo na pergunta aqui. Mas eu acho muito pessoal, não tem nada a ver com o canal, cara. Deixa eu ver. Vou copiar aqui, pra você ler aí. Você deve estar curioso aí. Eu nem... Leu aí do lado aí? Eu nem sei o que é isso, do que se trata, cara. Eu coloquei a janela aqui. Cara, eu não vou responder isso. Ainda bem. Eu também não vou perguntar isso. Os caras estão até me subornando aqui, falando que vai me doar Bitcoin se eu perguntar. Aí é da sua consciência moral. Foda. Não vou perguntar, cara. Quer dar um de Judas ou não? Não, eu não vou perguntar. Eu acho que é isso, cara. Eu queria agradecer, obrigado aí por aceitar a entrevista, muito obrigado. Foi uma entrevista altamente produtiva, foi muito boa, muito conteúdo, e foi relativamente rápido, assim. Os meus hangouts costumam demorar mais, esse foi mais rápido e com um conteúdo muito grande, assim, muito enriquecedor, cara. Muito obrigado mais uma vez. Igor, antes de terminar a nossa entrevista, enquanto o cara fez essa pergunta que não dá para responder aqui, eu constatei aqui na Wikipédia que William Paley era um anglicano. Então eu já imagino por que ele seja um utilitarista, né? Porque ele segue um cara que, para poder virar rei da Inglaterra, ou melhor, ele já era rei da Inglaterra, mas para poder se divorciar, ele abandonou a igreja, e para poder continuar com os seus planos, ele mandou degolar as próprias esposas. Ele matou várias das suas mulheres, né? E matou mais gente, matou John Fisher, matou Thomas Moros. Então eu acho que isso dá uma boa ideia do que eu acho do utilitarismo. O utilitarismo é típico de alguém que manda matar mulheres para acumular poder. Então, acho que eu já dei a ideia do que eu acho disso. Entendi. Agora, quanto à entrevista, eu achei muito boa. Gostei muito da seriedade do seu canal e do seu comprometimento com as ideias libertárias. E eu agradeço profundamente você não ter aceitado o suborno de bitcoins para me fazer essa pergunta que o cara me queria fazer. Vai todo mundo ficar curioso. Seu WhatsApp vai encher de perguntas aí. Facebook, todo mundo te perguntando agora isso. Não, o pior, Igor, é que não dá nem para ler a pergunta. Não é que não dá para responder, não dá para dar o enunciado da pergunta. De tão cabeluda que ela é. Pois é. Não é nada pornográfico, não, alguém que possa estar pensando isso. É uma pergunta realmente capciosa mesmo. E é uma coisa muito pessoal que não tem nada a ver também, cara. Realmente. Fora que isso poderia, né? É disposição apenas, né? É. Não tem enriquecimento nenhum. Então é isso, cara. Muito obrigado. Obrigado aí a todos que assistiram aí. Eu acho que esse é o hangout recorde aí do canal, assim, gente participando, o chat lotando aí, muita gente perguntando. E é isso aí, cara. Obrigado a todos aí, obrigado, Cogos. Um grande abraço. Quer falar mais alguma coisa? Quero mandar um abraço para minha tia, para minha mãe, para meu cunhado, para minha vizinha, para minha... Da educação, não sei o que. Educação, saúde, segurança.
pão da padaria. Falou, obrigado aí. Falou, pessoal. Valeu, Igor. Obrigado a todos que assistiram. Valeu.